Agora, gente, uma notícia muito positiva na área da saúde. A medicina deu um importante passo na busca da cura do diabetes. Pelo menos, essa é a expectativa dos pesquisadores americanos que testaram uma nova fórmula como alternativa de tratamento da doença. Os primeiros resultados são animadores e renovam a esperança de milhões e milhões de diabéticos do mundo inteiro. Acompanhe agora na reportagem da Samara Bastos. Uma doença silenciosa que atinge 20 milhões de brasileiros. 1,5 milhão de pessoas morrem todos os anos, vítimas das complicações do diabetes. A doença crônica é causada por problemas na produção ou absorção da insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas que regula a glicose no organismo. Muito perigosa, por quê? Porque a longo prazo, aquele açúcar alto no sangue leva ao que a gente chama das complicações crônicas do diabetes. O açúcar alto ele afeta a visão, então hoje o diabetes é a maior causa de cegueira em vários lugares do mundo. Afeta o rim, ele é uma causa de insuficiência renal e as pessoas precisam de diálise, precisam de tratamentos específicos. Então ele vai fazendo com que o organismo vá se deteriorando de uma maneira silenciosa, ninguém percebe. Dona Sildete tem 73 anos e há 30 precisou fazer uma mudança radical no estilo de vida por causa da doença. Evita refrigerante, doce. Se descontrolar, há um risco. Além da alimentação mais equilibrada e dos remédios, ela está sempre atenta aos possíveis riscos. Com diabetes, você tem medo de se machucar. Por exemplo, você machuca o pé, você tem medo de amputar a perna. Você machuca a mão, você tem medo de amputar um dedo, amputar a mão ou até o braço. Eu tenho 2 netos pequenos e há brincadeiras que eu não posso ter com eles. Pelo medo de, por exemplo, cair, que aí se torna mais difícil a recuperação. Um novo estudo traz esperança para quem convive com diabetes. Pesquisadores americanos descobriram que a junção de 2 substâncias pode fazer com que o pâncreas volte a ter células saudáveis que produzam insulina suficiente para controlar a glicose no sangue. As substâncias são a armina, uma molécula natural encontrada em plantas, e um hormônio que o nosso corpo produz e que já é usado no tratamento do diabetes. Os pesquisadores aplicaram os componentes em camundongos com diabetes e perceberam que em 3 meses os ratinhos multiplicaram as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Essas células produziram insulina e esta insulina produzida baixou a glicose. A gente até hoje trabalhava com uma ideia de que eu posso tratar o diabetes com insulina, tratar com uma substância que facilite a ação da insulina, mas a gente ainda não tinha uma evidência de que a gente consegue fazer com que o próprio organismo multiplique as suas células. Então, isso abre uma janela que, com certeza, é uma nova porta para o tratamento do diabetes. A produção de insulina em camundongos foi tão eficiente que eles não precisaram mais de remédios para controlar o diabetes. O estudo ainda precisa ser testado em humanos, mas já cria uma expectativa entre os médicos. Eu acho que ainda é cedo para a gente falar em cura, porque a gente ainda não sabe como que isso vai acontecer quando isso passar para o ser humano. Se a gente imaginar que o pâncreas de quem tem diabetes tem poucas células, eu tenho que aumentar esse número. Eu não sei que número que a gente precisa, eu não sei se essa medicação vai ser capaz de aumentar nesta proporção, mas o que eu acho que é interessante a gente estar vivendo este momento aqui é que uma coisa que a gente não acreditava que fosse possível, hoje apareceu como se fosse uma coisa possível. A remissão do diabetes é tudo que médicos e pacientes desejam. Se eu controlar melhor o diabetes, todos esses riscos que a gente falou de alterações oculares, de alterações renais, de alterações cardiovasculares, a gente melhorou o diabetes aqui, o controle glicêmico aqui, tudo isso vai diminuir. Então, não só eu melhoro o futuro dessas pessoas, como eu melhoro também, durante a vida delas, a qualidade de vida delas. Para a dona Sildete, esse seria o recomeço de uma nova vida. Se tivesse a cura, seria libertador. Eu poderia ter uma vida bem mais ativa, tranquila, porque quem tem diabetes não é tranquilo. Que notícia boa para a medicina, né, gente? Que notícia boa, a gente tem que celebrar.